importante. Esse trimestre é a lição da família. Então, família que se preza deve estar sempre presente para a gente aprender com as lições que estão sendo ministradas a cada semana, cada uma com um assunto mais importante do que o outro. Estudamos na primeira lição quando a família age por conta própria. Aprendemos na segunda lição a predileção dos pais por um dos filhos. Aprendemos na semana passada ciúme, o mal que prejudica a família. Vejam só, irmãos. E hoje, ídolos na família. E que é ídolos, né? Tivéssemos que perguntar, acredito que isso já foi ensinado nas classes, mas ídolo pode ser uma pessoa ou pode ser um objeto, por quem se tem uma intensa admiração. Tem gente que admira demais as coisas, tem gente que admira demais uma pessoa. Então, em outras palavras, ídolo ou idolatria é tudo aquilo que a gente prioriza no lugar de Deus. Isto. E a gente viu na lição, tem 2 exemplos clássicos de idolatria na família. Vimos aquela questão de Rebeca, que já veio dos próprios pais. O pai era quem tinha esses ídolos em casa, e por eles tinha uma grande admiração. E Rebeca, que acompanhava a família, via o pai manter esses ídolos dentro de casa, e você vê que ela percebeu que o pai tinha uma admiração tão grande por ele, que revoltada porque ia embora e não levava herança, a única coisa que ela se preocupou em roubar do pai foi os ídolos. Porque aqueles ídolos, eles representavam muito para o pai dela. Então, ela foi lá e furtou os ídolos e escondeu na bagagem, certo? Para ir embora com ele. O que é que o ídolo provocou lá? O roubo, a mentira e a fuga. Na casa de Mica, a mesma coisa. Mica era um efraimita. Efraim era uma das tribos de Israel. Se tinha alguém que não devia nunca adorar os ídolos, era Mica, porque Mica foi instruído a somente adorar o Deus de Israel. Mica tinha uma família que ele ensinou ao longo do tempo aquilo que Moisés havia passado para os seus pais, de que Deus não aceitaria nenhum ídolo diante dele. E Mica sabia disso, era instruído a isso. Mas, com o passar do tempo, eles foram se rebelando, entraram num sincretismo religioso e começaram a praticar a idolatria e adorar a outros deuses. Certo? Mas ali também entrou. O que é que Mica faz? Rouba a mãe. Escute isso. A mãe, quando sente falta do dinheiro roubado, amaldiçoa quem roubou. Depois, e naquela época os filhos respeitavam muito as palavras dos pais, quando o rapaz soube que a mãe tinha amaldiçoado ele, se arrependeu, devolveu o dinheiro. E o que é que a mãe faz? Manda fazer uma imagem. E essa imagem, uma parte do dinheiro ela dedicou ao Senhor, mas dedicou dessa forma, fazendo uma imagem. E a outra parte deu ao filho, para o filho fazer também uma outra imagem e adorar. Então, tudo isso
provoca um estrago grande na família. Ídolo provoca um estrago grande na família. Mas hoje, o que é que se torna um ídolo dentro da minha casa e da tua? Os irmãos ali, eu aprendi muito com os irmãos ali, nesta manhã. Os irmãos ali disseram que um carro, tem gente que adora um carro que tem. E eu disse ao irmão ali, o irmão Genival, que fez a colocação, que eu conheci uma pessoa que ele zelava mais do carro do que da própria mulher. O carro dele, ninguém encostava nele, era limpo 24 horas. A hora que você passasse por lá, ele estava lambendo o carro. Entendeu? Mas ninguém nunca via ele. A mulher dele ia para a rua, ia de pé, porque não podia levar ela no carro para não sujar o carro de lama. Idolatria, irmão. Idolatria. Então, tudo aquilo que a gente impõe uma admiração muito intensa, termina se tornando idolatria. O irmão disse ali também televisão, o outro ali disse celular. Celular é um dos mais terríveis ídolos da atualidade. E muitas mães, com todo respeito às mães aqui presentes, e muitas mães não estão percebendo isso, e para acalentar os filhos hoje estão entregando o celular para ele. Se o menino está chorando, dá o celular. Se o menino vem para a igreja, para trazer o menino para a igreja, promete que quando chegar aqui, dá o celular. E os meninos vão crescendo nessa condição. E você está fazendo um grande mal aos seus filhos. Eu dou o celular, mas depois do culto. Eu dou o celular depois. E tem muita gente gastando mais tempo com o celular do que com a família. Não se faz mais culto doméstico. Não se canta mais com os filhos. Não se ora mais com os filhos. Não incentiva os filhos a estarem na igreja, nos cultos da igreja. Aí daqui a pouco, os meninos vão chegando na pré-adolescência, na adolescência. Aí vão começando a se desencaminhar. E aí esse pai chega na igreja chorando, pedindo oração, porque não conseguiu segurar os meninos na igreja, porque os meninos hoje já estão lá no mundo. Mas teve um ídolo dentro de casa que se levantou de forma muito intensa e você não combateu a idolatria, deixou ela se propagar e até contribuiu para que ela se propagasse, e o resultado hoje é prejuízo na família. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, essa coisa precisa ser controlada. Controlada. Quer olhar um celular, quer brincar um pouquinho, faz parte da infância da criança, mas é meia horinha, 30 minutos, uma horinha no máximo, depois vai fazer dever, depois vai comer, depois vai dormir, depois vai para a igreja, depois vai para a escola. Tudo tem que se ter limite, minhas irmãs, tudo tem que ter limite, meus irmãos. Então a mídia social é um grande ídolo que precisa ser combatido na atualidade. Senão teremos as nossas famílias esfaceladas por conta deste maldito ídolo. É muito importante, a mídia social tem a sua importância, tem o seu valor, porque ela tem uma linguagem, irmãos, neutra. Ela não manda você olhar o que não deve, não manda você fazer o que não pode, né? Tudo isso é uma questão de disciplina. Eu tenho na minha mão o mundo, mas eu visito o mundo se eu quiser, está na minha mão. Então tudo isso precisa ser ensinado, tá certo? Outra questão que eu não falei ali com os irmãos que não deu tempo, mas falta ali 2 minutos e eu quero falar, é a questão da prosperidade. Tem gente que idolatra a prosperidade. E este ídolo nunca foi tão ovacionado em nossos dias. As pessoas ambicionando riquezas e querem que essas riquezas elas venham através da sorte. Tem gente jogando na loteria,
na Mega Sena, na Telecena, no 2 por 500, 500 para 2, sei lá. Eu conheço uma pessoa que não podia passar aquelas moças na rua, 2 para 500, que ela era crente, é crente, mas chamava para comprar a sorte porque queria se beneficiar dessa forma. É uma idolatria. É um ídolo que não pode ser levantado. A tua sorte, a minha sorte, ela já foi lançada na cruz. E a gente não precisa de prosperidade maior do que a espiritual, porque temos uma promessa para quem é fiel. O salmista disse: eu fui moço, e hoje eu estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Para que, irmão, essa ambição por riqueza, essa luta atrás de riqueza, de prosperidade? Tu não sabe administrar riqueza, menino? Fica quieto com o que Deus tem te dado. Paulo chegou a dizer uma vez: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Você aprende, agradeça a Deus pelo que você tem, viu? Você tem o que você pode administrar. Se Deus der mais um pouquinho, tu te desvia. E para Deus não te ver no mundo, Deus tem apertado, segurado e dado somente a tua porção acostumada, para que você permaneça aqui servindo a Ele. Glória a Deus. Se eu não posso ter mais, irmão, paciência. Obrigado, Jesus. Eu estou comendo, estou bebendo, estou dormindo, estou me acordando, estou caminhando. Tenho um carrinho para ir para ali, para ir para acolá, para voltar, para vir para a igreja. O que eu quero mais? Somente esperar Jesus para ir morar no céu. Amém, meus irmãos? A gente precisa ter muito cuidado com os ídolos na família. Outra coisa, agora eu vi os meninos entrando aí para terminar. Você sabia que tem gente que idolatra até filho também? Os filhos são uma bênção, são heranças do Senhor, mas a gente precisa ter um certo cuidado com a nossa dedicação aos filhos. A nossa dedicação ao filho, ao marido, à mulher, não pode ser maior do que a nossa dedicação a Deus. Viu? Porque sem Deus não tem família. Tá certo? Agora, sem família existe Deus, sem marido existe Deus, sem filho existe Deus, sem esposa existe Deus. Então, Deus precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida e na tua, para que todas as demais coisas elas funcionem bem para a glória de Deus. Cuide bem das coisas de Deus, cuide bem da sua vida espiritual, dedique a sua vida a Deus, porque você dedicando a sua vida a Deus, você vai ser um bom pai, você vai ser uma boa esposa e você será bom filho, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas tudo começa com a nossa dedicação e a nossa devoção a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.